Relato 1. Lá pelos anos 60 e tantos, tinha uma linha de trem que cortava o interior daqui até a divisa com o estado vizinho. Passava por vilas pequenas, por roças esquecidas, por lugares onde o progresso nunca chegou de verdade. O trem não era rápido, não era bonito, mas era pontual. Passava todo dia às 5 da tarde, buzinando longe, fazendo a terra tremer um pouco, levantando poeira vermelha que grudava nas roupas no varal. Zeca era maquinista dessa linha. Homem sério, calado, de mão forte e olhar firme. Tinha orgulho do trabalho dele. Dizia que carregar gente e mercadoria era coisa de honra. Não era qualquer um que podia conduzir uma máquina dessas. Tinha que ter pulso, tinha que ter respeito. Zeca era casado com Amélia, mulher doce, de voz baixa, que cuidava da casa e do filho deles, o Davi. Menino esperto, cheio de energia, que vivia correndo pela estação, esperando o pai voltar. Amélia sempre dizia que o menino tinha o coração do pai, mas a inquietação do vento. Um dia, Davi, que devia ter uns 7 anos na época, pediu para o pai deixar ele subir na locomotiva. Queria ver como era lá dentro, queria sentir o trem andar. Zeca disse que não. Disse que aquilo não era brincadeira, que máquina era coisa séria, que quando o menino crescesse, se ele quisesse mesmo, aí sim ele ia ensinar. Davi ficou chateado, mas não insistiu. Era menino obediente. Só ficou olhando o pai partir naquela tarde, como fazia todo dia, acenando da janela da casa que ficava perto da estação. Passaram os anos. Davi cresceu, virou rapaz, depois homem. Casou, teve filhos, trabalhou na cidade. Zeca continuou no trem até o dia em que a linha foi desativada. Disseram que não dava mais lucro, que as estradas de asfalto tinham tomado conta, que o trem era coisa do passado. Zeca não aceitou bem. Para ele, aquilo era mais que trabalho, era a vida inteira. Ficou em casa, sentado na varanda, olhando para longe, como se ainda esperasse ouvir a buzina. Amélia morreu alguns anos depois. Coração cansado, disseram. Zeca ficou mais quieto ainda. Davi vinha visitar, trazia os netos, mas o velho quase não falava. Só olhava para a estrada de ferro abandonada que ia sumindo debaixo do mato. Um dia, Davi chegou na casa do pai e encontrou ele na varanda, como sempre. Mas dessa vez, Zeca estava com um papel velho na mão. Era uma foto. Davi reconheceu na hora. Era ele mesmo, o menino, de pé na frente da locomotiva, sorrindo. Zeca olhou para o filho e disse com a voz fraca que tinha feito uma promessa. Disse que naquele dia, quando Davi pediu para subir no trem, ele tinha prometido para si mesmo que um dia ia levar o menino, que ia mostrar como era, que ia ensinar o que sabia, mas nunca fez. Sempre tinha tempo, sempre tinha outro dia, até que não teve mais. Davi não sabia o que dizer. Sentou do lado do pai, ficou quieto. O silêncio pesava. Daí, Zeca falou que queria ir até a estação. Queria ver os trilhos de novo. Davi ajudou o velho a levantar, e os dois foram caminhando devagar pela estrada de chão. A estação estava caindo aos pedaços. Os trilhos enferrujados cobertos de capim. Mas ainda dava para ver o caminho que o trem fazia. Zeca parou no meio da linha, respirou fundo e pediu para o filho fechar os olhos. Davi obedeceu. E o velho começou a contar. Contou como era o barulho da máquina, o cheiro do carvão, o calor que subia, o vento batendo no rosto. Contou cada detalhe, cada movimento, cada sensação. Davi escutou tudo. E quando abriu os olhos, viu que o pai estava chorando. Não era choro de tristeza, era outra coisa. Era alívio. Zeca disse que agora estava cumprido, que tinha mostrado o trem para o filho do jeito que podia, que não importava se a máquina não estava mais ali. O que importava era que ele tinha dado o que prometeu. Davi abraçou o pai, e os dois ficaram ali, parados no meio dos trilhos velhos, enquanto o sol ia descendo e o silêncio da roça cobria tudo. Zeca morreu 3 meses depois. Dormindo, tranquilo. Davi conta que no dia do enterro, na hora que o caixão foi baixado, ele jurou que ouviu bem longe o som de uma buzina. Ninguém mais ouviu, mas ele ouviu. Não sei se foi o vento, não sei se foi a cabeça dele pregando peça.
Só sei que Davi nunca mais voltou naqueles trilhos. Disse que não precisava, que estava tudo resolvido. Relato 2. Tem uma casa velha no fim da estrada, perto do rio. Não é casa assombrada, não. Ninguém vê vulto, ninguém ouve barulho estranho. Mas quem mora lá precisa seguir uma regra. Uma regra que ninguém escreveu, mas que todo mundo que já passou por lá sabe. Não pode chegar querendo mudar tudo. Não pode desrespeitar o que já estava lá antes. A casa não gosta. Teresa chegou na região há uns 10 anos, vinda da capital. Era noiva do Arlindo, rapaz daqui, que tinha herdado aquela casa da avó. Teresa era moça bonita, cheia de planos, de ideias. Queria reformar, pintar, trocar móvel, arrancar cerca velha. Dizia que a casa era escura, que era triste, que precisava de vida nova. Arlindo tentou pedir calma. Disse que a casa tinha história, que a avó dele gostava daquele jeito, que era melhor ir devagar. Mas Teresa não deu ouvidos. Achou que era superstição de gente da roça. Começou a mudar tudo. Arrancou a cerca de madeira que tinha na frente. Tirou as flores que a avó de Arlindo tinha plantado. Pintou as paredes de branco, tirou os quadros antigos, jogou fora um monte de coisa que ela achou que era entulho. No começo, nada aconteceu. A casa ficou diferente, mais clara, mais moderna. Teresa estava satisfeita. Arlindo, meio sem jeito, foi aceitando. Mas aí começaram as coisas estranhas. Primeiro foi com o pessoal da venda. Teresa foi comprar pão, como fazia toda semana. E o dono da venda, seu Osvaldo, que conhecia ela faz tempo, olhou para ela com cara de quem nunca tinha visto. Chamou ela de moça, não de Teresa, só de moça. Ela achou estranho, mas não deu importância. Daí foi com a vizinha, Dona Lourdes. Teresa passou na frente da casa dela, acenou, e a mulher acenou de volta, mas não chamou pelo nome, só disse boa tarde, e ficou por isso. Teresa começou a reparar que ninguém mais falava o nome dela, nem Arlindo. Ele chamava ela de meu bem, de amor, mas nunca de Teresa. Ela perguntou. Arlindo olhou com cara de confusão e disse que tinha chamado ela pelo nome, sim. Mas Teresa tinha certeza que não. Foi piorando. Na missa, o padre fez a bênção e chamou todo mundo pelo nome, menos ela. Na feira, a mulher que vendia verdura, que conversava com ela toda semana, não lembrava mais quem ela era. Teresa começou a ficar desesperada. Tentou se apresentar de novo, dizer o nome bem alto, mas as pessoas ouviam, concordavam e no dia seguinte já tinham esquecido. Foi procurar a benzedeira da região, Dona Zefa, mulher antiga, de reza forte, contou tudo. Dona Zefa escutou em silêncio, balançou a cabeça e perguntou se Teresa tinha mexido na casa velha. Teresa confirmou. Dona Zefa suspirou. Disse que a casa tinha memória, que guardava os nomes de quem respeitava ela, que Teresa tinha apagado o que a casa lembrava. E agora, a casa estava apagando ela também. Teresa perguntou o que podia fazer. Dona Zefa disse que tinha um jeito, mas ia custar. Teresa aceitou. A benzedeira mandou ela voltar para casa, pedir desculpa para as paredes, para os cantos, para o chão. Mandou ela plantar de novo as flores que tinha arrancado, colocar de volta o que tinha tirado, pintar as paredes da cor que eram antes. Teresa fez tudo. Levou semanas. Arlindo ajudou sem entender direito, mas ajudou. Quando terminou, a casa estava parecida com o que era antes. Não igual, mas parecida. E aí, devagar, as pessoas começaram a lembrar do nome dela de novo. Primeiro foi Arlindo. Depois, seu Osvaldo. Depois, Dona Lourdes. Mas teve uma coisa que não voltou. Teresa olhou no espelho um dia e não reconheceu o próprio rosto direito. Sabia que era ela, mas parecia que tinha algo diferente. Algo que não estava mais lá. Dona Zefa disse que a casa tinha aceitado a desculpa, mas tinha ficado com um pedaço. Um pedaço pequeno, mas importante. Teresa nunca mais tentou mudar nada. A casa ficou como estava. E ela ficou morando lá com o nome de volta, mas com a sensação de que tinha perdido algo que nunca ia recuperar. Relato 3. Seu Afonso era fazendeiro de mão dura, homem que não tinha paciência com fraqueza, que não aceitava desperdício, que achava que cada coisa na fazenda tinha que render.
Animal que não servia, virava carne. Terra que não produzia, virava pasto. Gente que não trabalhava, não ficava. Ele tinha uma fazenda grande, bem cuidada, com gado de raça, pasto verde, cerca nova. Orgulho da região. Todo mundo respeitava, mas ninguém chegava perto. Seu Afonso não era homem de conversa. Tinha um peão novo, o Joca, rapaz de uns 20 anos, que tinha vindo de longe procurar trabalho. Era esforçado, calado, obediente. Seu Afonso gostou dele. Deu um canto para dormir, deu comida, deu serviço. Joca cuidava do gado, consertava cerca, limpava curral. Fazia tudo direitinho, mas tinha um jeito gentil com os bichos. Conversava baixo, passava a mão com cuidado, não gritava. Seu Afonso achava aquilo frescura, mas não falava nada, porque o serviço estava sendo feito. Um dia, nasceu um bezerro fraco, magrinho, tremendo, com dificuldade para ficar de pé. A mãe não quis amamentar. Acontece, nem todo animal nasce forte. Seu Afonso olhou, balançou a cabeça e disse para o Joca separar o bicho. Disse que não ia gastar tempo e dinheiro com bezerro que não ia vingar. Mandou deixar o bicho num canto do pasto, longe dos outros, e deixar a natureza fazer o trabalho dela. Joca não gostou, pediu para cuidar do bezerro, disse que podia dar mamadeira, que podia tentar. Seu Afonso recusou. Disse que aquilo era desperdício, que o rapaz estava ali para trabalhar, não para fazer caridade. Joca obedeceu. Levou o bezerro para o canto mais distante do pasto, deixou lá e voltou para o serviço. Mas ele não esqueceu. Todo dia, de longe, olhava para ver se o bicho ainda estava vivo. Não podia chegar perto porque seu Afonso ficava de olho, mas olhava. O bezerro durou 3 dias. No terceiro dia, Joca foi lá e encontrou o bicho morto deitado no chão, com as moscas já em volta. Ele enterrou. Não falou nada para ninguém, só enterrou. A partir daquele dia, as coisas começaram a desandar na fazenda. Primeiro, foi uma vaca que morreu sem motivo. Estava bem de manhã, à tarde estava esticada no pasto. Veterinário veio, não achou nada. Disse que era coração. Daí foi outra. Depois, outra. Em um mês, seu Afonso perdeu 6 cabeças de gado. Todas sem explicação. A cerca começou a ceder. Não importava quantas vezes consertassem, sempre tinha um ponto que arrebentava. O gado fugia, dava trabalho para recolher. A plantação de milho secou. Não foi falta de chuva, choveu normal. Mas a planta morreu mesmo assim, do nada. Seu Afonso não entendia. Chamava veterinário, chamava agrônomo, tentava de tudo. Nada resolvia. Joca continuava trabalhando, mas estava calado. Mais calado ainda. Seu Afonso reparou. Perguntou se ele sabia de alguma coisa. Joca disse que não. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Um dia, de noite, seu Afonso foi até o quarto do Joca e perguntou direto se aquilo tinha a ver com o bezerro. Joca ficou quieto um tempo. Daí disse que não sabia. Mas disse também que tinha enterrado o bicho sozinho, que ninguém mais tinha chegado perto, que o animal tinha morrido sem ninguém ao lado. Seu Afonso ficou parado. Não falou mais nada. Saiu. As coisas não melhoraram. A fazenda continuou perdendo gado. Continuou tendo problema. Seu Afonso tentou tudo. Rezou, mandou benzer, trocou de veterinário. Nada. Joca foi embora 6 meses depois. Disse que tinha recebido proposta em outra fazenda. Seu Afonso não tentou segurar. A fazenda nunca mais foi a mesma. Não quebrou, não. Mas nunca mais prosperou como antes. Sempre tinha um problema, sempre tinha uma perda. Seu Afonso envelheceu rápido, ficou mais calado, mais fechado. Morreu uns anos depois, sozinho, na própria casa. Dizem que, de vez em quando, no canto onde o bezerro morreu, a cerca não cresce. O capim não brota. Fica uma marca no chão, como se algo ainda tivesse ali, esperando. Relato 4. Tinha um poço velho nos fundos da propriedade da Marlene. Poço de pedra, fundo, escuro, com água gelada que ninguém usava mais. Tinham feito um poço novo, mais perto da casa, mais prático. O velho ficou lá, esquecido, coberto de tábuas, para ninguém cair. Marlene morava sozinha. Marido tinha morrido faz tempo, filhos tinham ido embora. Ela cuidava da casa, da horta, de algumas galinhas. Vida simples, tranquila.
Mas teve um verão que a seca apertou. O poço novo começou a secar. A água foi baixando, até quase sumir. Marlene ficou preocupada. Sem água não tinha como continuar ali. Aí ela lembrou do poço velho. Sabia que ninguém mexia lá fazia anos, mas sabia também que a água era forte, que vinha de fundo. Foi até a casa da rezadeira, Dona Odete, mulher de reza antiga, que conhecia as histórias da região. Perguntou se podia usar o poço velho. Dona Odete franziu a testa. Perguntou qual poço. Marlene descreveu. A rezadeira balançou a cabeça. Disse que aquele poço era melhor deixar quieto, que tinha história, que a água de lá não era água comum. Marlene insistiu. Disse que não tinha escolha, que precisava de água. Dona Odete suspirou, disse que se fosse para mexer, que pelo menos não bebesse direto. Que usasse só para lavar, para molhar planta, que não deixasse a água entrar dentro. Marlene concordou. Agradeceu, foi embora. Mas a seca apertou mais ainda. O poço novo secou de vez. Marlene tirou as tábuas do poço velho, desceu o balde, puxou água. Era limpa, gelada, cheirosa até. Ela usou para molhar a horta, para lavar roupa. Funcionou bem. Mas aí, uma noite de muito calor, ela estava com sede. E não tinha mais água no filtro. Pensou na água do poço. Lembrou do aviso da Dona Odete, mas pensou que um gole só não ia fazer mal. Bebeu. A água era boa, gelada, refrescante. Naquela noite, ela sonhou. Sonhou que estava na casa onde tinha crescido, lá no norte, lugar que ela não via fazia 40 anos. Tava tudo igual. A casa, o quintal, a árvore de manga, o cachorro velho. Tudo. Ela era criança de novo, brincando no terreiro. Acordou com saudade. Uma saudade forte, que doeu no peito. Mas achou bonito. Pensou que tinha sido um sonho bom. Na noite seguinte, sonhou de novo. Dessa vez, estava na festa de casamento dela, vestida de noiva, dançando com o marido. Tudo tão real, que ela podia sentir o cheiro dele. Ouvir a risada. Acordou chorando. Mas eram lágrimas boas. Só que aí começou a estranhar, porque os sonhos não paravam. Toda noite um sonho novo, e sempre sobre o passado, sempre sobre coisas que ela tinha vivido. E pior, começou a ter sonhos de coisas que ela não lembrava de ter vivido. Sonhou que estava numa casa que não conhecia, com gente que não conhecia, mas no sonho ela conhecia todo mundo. Sonhou que tinha um irmão que nunca existiu. Sonhou que tinha viajado para lugares onde nunca tinha ido. E quando acordava, ficava confusa. Porque as lembranças do sonho eram tão fortes que se misturavam com as lembranças de verdade. Ela começou a não saber mais o que era real e o que era sonho. Foi de novo na Dona Odete. Contou tudo. A rezadeira fechou os olhos, rezou baixinho e disse que já sabia. Disse que o poço guardava sonhos. Que cada pessoa que tinha bebido daquela água tinha deixado um pedaço dos sonhos dela lá dentro. E agora, o poço estava devolvendo, mas misturado. Marlene perguntou como parar. Dona Odete disse que tinha que parar de beber a água, que tinha que tampar o poço de novo e que tinha que esperar. Marlene fez tudo. Parou de beber, tampou o poço, esperou. Os sonhos continuaram por mais algumas semanas. Depois foram diminuindo, ficaram menos vívidos, menos frequentes, até que pararam. Mas teve um problema. Marlene parou de sonhar, completamente. Toda noite ela deitava, dormia e não sonhava nada, só escuridão. E pior, começou a ter dúvida. Dúvida se estava acordada, se o que ela via de dia era real ou era sonho também. Ela vive até hoje, cuida da casa, da horta, das galinhas, fala com os vizinhos, vai na venda, tudo normal. Mas às vezes, de noite, ela fica sentada na varanda, olhando para o escuro, se perguntando se acordou de verdade. O poço continua lá, tampado. Ninguém mexe. Puxa a cadeira mais para perto. A noite continua calma e ainda tenho histórias guardadas que precisam ser contadas. São causos que pedem atenção, que pedem tempo. Não vou apressar, não. Essas coisas não podem ser contadas com pressa. Então acomoda aí, respira fundo e deixa eu contar. Relato 5. Tinha uma relojoaria na cidade vizinha, lá pelos anos 50.
Não era cidade grande, não. Era daquelas que todo mundo conhece todo mundo, onde as novidades demoravam a chegar e as tradições ficavam. A relojoaria era do seu homem magro, de óculos grossos, mãos delicadas que mexiam com engrenagens pequenas como quem mexe com coisa sagrada. Seu Albertino tinha aprendido o ofício com o pai, que tinha aprendido com o avô. Era conhecimento passado de geração em geração, no silêncio da oficina, entre o tic-tac dos relógios pendurados na parede. Ele não consertava só relógio, não. Consertava o tempo das pessoas, dizia. Porque quando o relógio de alguém parava, parecia que a vida daquela pessoa parava também. Ele tinha uma regra que nunca explicava direito, mas que todo mundo que lidava com ele sabia. Quando alguém trazia um relógio para consertar, seu Albertino perguntava a história do objeto. De onde veio, de quem tinha sido, por que era importante. E se a pessoa não soubesse responder, se trouxesse o relógio só porque era bonito ou porque tinha comprado barato em algum lugar, ele recusava o serviço. Dizia que relógio sem história não merecia conserto, que era desperdício de tempo dele. Muita gente achava esquisitice, mas respeitavam. Porque quando seu Albertino consertava um relógio, o objeto voltava funcionando perfeito, como se fosse novo, e durava anos a fio sem dar problema. Na mesma cidade morava o Heitor, homem de negócios, dono de uma loja de tecidos que ia bem. Heitor era prático, objetivo, não tinha paciência com sentimentalismo. Para ele, as coisas valiam pelo que custavam, pelo que rendiam. Relógio era para marcar hora, ponto final. Ele tinha um relógio de bolso que tinha comprado numa viagem à capital. Era bonito, de ouro velho, com corrente pesada. Tinha gravações na tampa, uns desenhos que ele nem sabia o que significavam. Tinha comprado porque achou elegante, porque achava que dava importância ter um relógio assim no colete. Mas o relógio começou a atrasar. Primeiro 1 minuto, depois 5, depois meia hora. Heitor levou num relojoeiro da capital. O homem mexeu, cobrou caro, disse que tinha consertado, mas o relógio continuou atrasando. Alguém sugeriu que ele procurasse seu Albertino. Heitor relutou, porque sabia da fama do velho, sabia da exigência, mas acabou indo. Chegou na relojoaria numa tarde quente, bateu na porta, entrou. Seu Albertino estava sentado na bancada, com uma lupa no olho, mexendo num relógio minúsculo. Nem levantou a cabeça. Só disse para Heitor esperar. Heitor esperou, impaciente, olhando para os relógios na parede, todos marcando horas diferentes, todos fazendo barulhos desencontrados. Quando seu Albertino terminou, guardou as ferramentas, tirou a lupa e olhou para o Heitor pela primeira vez. Perguntou o que ele queria. Heitor mostrou o relógio, explicou o problema. Seu Albertino pegou o objeto, virou de um lado, do outro, abriu a tampa, olhou por dentro, fechou, devolveu. Disse que não ia consertar. Heitor franziu a testa, perguntou por quê. Seu Albertino disse que o relógio não tinha história, que era coisa comprada por comprar, sem significado, sem peso, que não valia o trabalho dele. Heitor ficou irritado, disse que ia pagar bem, que o relógio era caro, que tinha valor. Seu Albertino balançou a cabeça, disse que não era questão de dinheiro, era questão de respeito. Heitor saiu da loja resmungando, chamou o velho de maluco, de teimoso, mas o relógio continuava atrasando e ele não achava ninguém que consertasse direito. Aí começaram as coisas estranhas. Heitor começou a chegar atrasado nos compromissos. Não era culpa dele, não. Ele saía no horário certo, fazia o caminho de sempre, mas quando chegava, já tinha passado da hora. Às vezes meia hora, às vezes mais. No começo ele achava que tinha calculado mal, mas aí percebeu que não era isso. Ele olhava no relógio da parede da casa, via que estava na hora. Saía, e quando chegava no destino, o relógio de lá marcava um tempo diferente. Começou a perder negócios, chegava atrasado nas reuniões, perdia vendas, irritava clientes. A loja começou a ir mal. Ele tentou consertar o relógio de novo, com outros relojoeiros, mas ninguém resolvia. E o atraso no relógio parecia contaminar o tempo ao redor dele. Relógios de parede na casa dele começaram a atrasar também. O despertador, o relógio da loja,
Heitor ficou desesperado. Voltou na relojoaria do seu Albertino. Bateu na porta, entrou, pediu desculpa. Disse que precisava da ajuda dele. Seu Albertino escutou, em silêncio. Daí perguntou de novo. Perguntou se Heitor sabia a história do relógio. Heitor disse que não, que tinha comprado num antiquário, que não sabia de onde veio, de quem tinha sido. Seu Albertino disse que não podia ajudar. Não assim. Heitor implorou. Disse que estava perdendo tudo, que não sabia mais o que fazer. Seu Albertino suspirou. Disse que tinha um jeito, mas que Heitor ia ter que descobrir a história do relógio, que ia ter que ir atrás, investigar, saber de onde o objeto veio. E só aí, quando soubesse, ele voltasse. Heitor aceitou. Passou semanas procurando. Voltou no antiquário onde tinha comprado, perguntou de onde tinha vindo o relógio. O dono não lembrava. Heitor insistiu, vasculhou registros velhos, achou o nome de quem tinha vendido, foi atrás. Era uma senhora idosa que morava num bairro antigo da capital. Heitor bateu na porta dela, se apresentou, perguntou sobre o relógio. A senhora lembrava. Disse que tinha sido do marido dela, que tinha morrido fazia 10 anos, que tinha vendido as coisas dele porque não aguentava ter aquilo em casa, porque doía demais. Contou que o marido tinha ganhado o relógio do pai, no dia do casamento, que tinha carregado aquele relógio a vida inteira no bolso do colete, que consultava a hora todo dia, que cuidava como se fosse coisa viva. Heitor escutou tudo, anotou, agradeceu. Voltou para a cidade dele, foi direto na relojoaria. Seu Albertino escutou a história inteira. Pegou o relógio, olhou com mais cuidado dessa vez. Abriu, mexeu nas engrenagens, fez uns ajustes delicados. Fechou. Devolveu. Disse que estava consertado, mas avisou. Disse que relógio com história de dor precisa de cuidado. Que Heitor ia ter que tratar aquele objeto com respeito. Que não podia ser só um enfeite. Heitor prometeu. Pagou, agradeceu, saiu. O relógio voltou a funcionar perfeitamente. E o tempo ao redor de Heitor voltou ao normal. Ele parou de chegar atrasado. A loja voltou a ir bem, mas ele nunca mais usou o relógio do mesmo jeito. Passou a consultar a hora com cuidado, como se estivesse conversando com o objeto. E de vez em quando olhava para as gravações na tampa, pensava no homem que tinha carregado aquilo antes dele. Pensava na história que tinha aprendido. Seu Albertino morreu uns anos depois. A relojoaria fechou. Ninguém assumiu. Dizem que os relógios que ficaram na loja, pendurados na parede, continuaram funcionando sozinhos por um tempo, até que, um a um, foram parando. E pararam todos na mesma hora, 3h15 da tarde, a hora que seu Albertino tinha nascido. Heitor guarda o relógio até hoje. Não usa mais, mas guarda. E de vez em quando tira da gaveta, abre a tampa, olha, só para lembrar que as coisas têm peso, que o tempo não é só números. Que história importa? Relato 6. Nos anos 40, tinha uma agência de correios numa vila pequena, tão pequena que nem nome direito tinha. Chamavam só de A Vila, ou O Povoado. Ficava no caminho entre duas cidades maiores e servia de ponto de parada para quem viajava. Tinha uma venda, uma igreja, umas 10 casas e a agência de correios. A agência era comandada pelo seu Tertuliano, homem sério, de bigode grisalho, que levava o trabalho com toda a solenidade do mundo. Para ele, entregar correspondência não era só entregar papel. Era entregar sentimento, notícia, conexão entre pessoas. Ele dizia que carta era coisa sagrada, que não podia ser tratada de qualquer jeito. Tinha uma regra que ele mesmo tinha criado e que seguia à risca. Quando chegava uma carta na agência, ele não entregava imediatamente. Guardava por um dia. Dizia que carta precisava descansar da viagem, que o sentimento que vinha dentro precisava se acomodar. Só no dia seguinte ele saía para fazer a entrega. Todo mundo achava esquisito, mas respeitavam, porque seu Tertuliano nunca tinha perdido uma carta, nunca tinha entregado no lugar errado, nunca tinha falhado. Na mesma vila morava a Isadora, moça nova de 20 e poucos anos, professora da escola pequena que funcionava na sacristia da igreja.
Ela tinha vindo de fora, de uma cidade maior, porque tinha conseguido o emprego. Era moça sonhadora, de olhos vivos, que gostava de ler, de escrever, de conversar. Isadora trocava cartas com a irmã que tinha ficado na cidade de origem. Escrevia toda semana, contando da vida na vila, dos alunos, das dificuldades, das alegrias, e toda semana recebia resposta. Um dia, chegou uma carta diferente. Não era da irmã. Era de um rapaz que Isadora tinha conhecido antes de vir para a vila. Rapaz que ela tinha gostado, mas que não tinha dado em nada, porque ela tinha vindo embora. A carta era longa, emocionada. O rapaz dizia que tinha pensado muito, que sentia falta dela, que queria tentar de novo. Pedia para ela voltar, ou pedia para ir visitá-la, para conversarem. Isadora ficou confusa, não sabia o que responder. Guardou a carta, pensou por dias. Decidiu responder. Escreveu uma carta explicando que gostava dele também, mas que a vida dela estava na vila agora, que não podia voltar. Mas que ele podia vir, se quisesse, que ela ia gostar de conversar. Levou a carta na agência de correios, entregou para o seu Tertuliano. Ele recebeu, como sempre, com cuidado, colocou no lugar das correspondências para enviar. Mas Isadora ficou pensando. Ficou com medo de ter dito demais, ou de menos. Ficou insegura. No dia seguinte voltou na agência. Pediu a carta de volta, disse que queria reescrever, que tinha mudado de ideia. Seu Tertuliano olhou para ela, sério, disse que não podia, que a carta já tinha saído, que tinha ido no malote da manhã. Isadora ficou desesperada. Disse que tinha certeza que o malote ainda não tinha saído, que ela tinha visto o carteiro saindo só agora. Seu Tertuliano balançou a cabeça. Disse que já tinha saído sim. Isadora não entendeu. Insistiu. Quase implorou. Mas seu Tertuliano não cedeu. Disse que carta enviada não volta, que era regra. Isadora saiu da agência abalada. Ficou esperando resposta. Esperou uma semana, 2, 3, nada. Começou a achar que o rapaz não tinha gostado do que ela tinha escrito, que tinha se arrependido, que não ia vir. Passou 1 mês, 2. Isadora foi esquecendo, foi seguindo a vida. Continuou dando aula, trocando carta com a irmã, vivendo na vila, até que um dia, uns 6 meses depois, chegou uma carta do rapaz. Era curta. Ele dizia que tinha esperado resposta, mas que nunca tinha chegado nada. Que achava que ela não tinha interesse. Que ia seguir em frente, que desejava felicidades para ela. Isadora não entendeu. Ela tinha respondido. Tinha enviado. Como que ele não tinha recebido? Foi correndo na agência de correios, questionou seu Tertuliano. Ele olhou nos registros, procurou e disse que não tinha registro daquela carta, que não constava que tinha sido enviada. Isadora ficou sem chão, mas ela lembrava. Lembrava de ter escrito, de ter levado, de ter entregado na mão dele. Seu Tertuliano franziu a testa, pensou. E daí lembrou. Disse que Isadora tinha vindo buscar a carta de volta, que tinha dito que tinha mudado de ideia, que ele tinha devolvido. Isadora disse que não, que ele tinha dito que a carta já tinha saído, que ela tinha insistido, mas que ele não tinha dado a carta de volta. Seu Tertuliano ficou pálido, olhou para ela com cara de confusão. Disse que não lembrava disso, que lembrava dela vindo, pedindo a carta e dele devolvendo. Os dois ficaram ali, parados, um olhando para o outro, cada um com uma lembrança diferente do que tinha acontecido. Isadora começou a revirar a agência com a permissão dele. Procurou nas gavetas, nos arquivos, nas caixas de cartas não entregues. Nada. A carta tinha sumido. Seu Tertuliano ficou abalado. Disse que nunca tinha perdido uma carta, que não entendia como aquilo tinha acontecido. Isadora saiu de lá arrasada. Perdeu a chance com o rapaz. Ele seguiu em frente, como tinha dito. Casou com outra pessoa, teve vida própria. Isadora ficou na vila. Continuou dando aula. Continuou morando lá. Nunca casou. Seu Tertuliano nunca mais foi o mesmo. Ficou obcecado com aquela carta. Revirava a agência toda semana, procurando. Começou a duvidar da própria memória. Começou a anotar tudo, a registrar cada carta que entrava e saía, com medo de perder outra. Foi piorando.
começou a sonhar com a carta. Sonhava que achava ela, mas quando acordava não achava nada. Uns anos depois, seu Tertuliano ficou doente, velho, cansado, sem forças. A agência passou para outra pessoa, um funcionário novo que veio de fora. Quando estavam arrumando a agência para passar para o novo responsável, acharam uma gaveta trancada, escondida embaixo da mesa principal. Ninguém sabia que aquela gaveta existia. Abriram com dificuldade. Dentro tinha uma carta, só uma. Envelope amarelado, endereço escrito à mão. Era a carta da Isadora. Chamaram ela. Ela foi até lá, pegou a carta, abriu. Era exatamente o que ela tinha escrito anos atrás, tudo intacto. Isadora chorou. Perguntou como aquilo tinha ido parar ali. Ninguém sabia. Seu Tertuliano já tinha morrido na época. Não podia responder. O novo funcionário dos Correios perguntou se ela queria enviar agora. Isadora balançou a cabeça. Disse que não tinha mais sentido, que o tempo tinha passado, que as pessoas tinham mudado. Guardou a carta, levou para casa. E guardou numa gaveta dela também. Anos depois, quando Isadora estava para morrer, já velha, chamou a sobrinha, filha da irmã com quem ela trocava cartas quando era nova. Entregou a carta para ela, pediu para a sobrinha ler. A sobrinha leu e ficou impressionada com o quanto a tia tinha sido corajosa, honesta, aberta naquela carta, com o quanto tinha sentimento ali. Isadora disse que aquela carta era para mostrar que nem tudo que a gente fala chega onde precisa chegar. Que às vezes as palavras ficam presas, que às vezes a gente perde a chance por coisas que nem são culpa nossa. Mas disse também que não se arrependia, que tinha vivido a vida dela do jeito que deu, que tinha sido feliz do jeito que podia. A sobrinha perguntou o que fazer com a carta. Isadora disse para guardar, para lembrar que história não é só o que acontece, é também o que não acontece. A carta está guardada até hoje na família. Ninguém entende direito como ela foi parar naquela gaveta escondida. Se foi esquecimento, se foi medo, se foi coisa que nem tem explicação. Mas ela está lá, testemunha silenciosa de um tempo que podia ter sido diferente. Relato 7. Pois então, meu amigo, o café já esfriou um tanto na caneca, mas a noite ainda não deu sinais de ir embora. E tem história que a gente vai levando no peito, guardada, até que chega a hora certa de soltar. Essa aqui me contaram faz uns bons anos, lá para os lados de onde o cerrado começa a engrossar e a terra fica mais vermelha que sangue de boi. Era sobre um homem chamado Dermival, nome antigo, desses que o pai põe no filho pensando em santo protetor. Dermival era lavrador, viúvo já fazia tempo, dessas viuvez que endurece o homem por fora, mas deixa ele mais mole por dentro. A mulher tinha ido embora cedo. Deixou ele com a casa arrumada e o costume de conversar sozinho na hora do almoço. Não era homem de falar muito, mas trabalhava que nem condenado, sol a sol, terra adentro. O sítio dele ficava num lugar meio afastado, beirando uma propriedade antiga que ninguém sabia bem de quem era. Diziam que tinha dono, mas esse dono nunca aparecia. Diziam que era de herança, mas os herdeiros tinham sumido para o sul. Diziam muita coisa, mas ninguém dizia com certeza. O que todo mundo sabia mesmo é que entre o terreno do Dermival e essa terra esquecida tinha uma porteira. Porteira velha, de madeira já carcomida, amarrada com arame e cipó, mas firme, firme que nem promessa de velho. E essa porteira, meu amigo, tinha uma regra. Regra que vinha de longe, de quando o avô do Dermival ainda era menino. A regra era simples: não abrir. Não abrir de jeito nenhum, não passar por ela, não desamarrar o arame, não pisar do outro lado. A porteira ficava ali, meio torta, meio apagada pelo mato, mas presente. E o respeito por ela era maior que a cerca. Agora, Dermival era homem de pouca crença nessas coisas. Não que ele fosse de debochar, mas também não era de ficar rezando terço todo dia, nem acendendo vela para santo. Ele achava que regra de porteira era coisa de gente antiga, gente que não tinha o que fazer e inventava medo. Para ele, o que protegia a terra era trabalho, cerca boa e olho vivo. O resto era conversa de quem tinha tempo sobrando, mas ele respeitava. Respeitava porque o pai tinha respeitado, porque o avô tinha respeitado, porque era assim que as coisas eram.
Mesmo achando besteira, ele não mexia na porteira. Passava por perto, olhava de longe e seguia para o lado de cá. Era um acordo tácito, desses que a gente faz sem pensar. Era um acordo tácito, desses que a gente faz sem pensar muito, só por costume. Até que um dia as coisas apertaram. A seca veio forte naquele ano, do tipo que racha o chão e faz o gado gemer de sede. O pasto do Dermival estava acabando, o capim virando palha, e ele precisava de terra nova para soltar os bichos. Foi aí que ele começou a olhar para a porteira com outros olhos. Do outro lado, o pasto era verde. Verde que dava gosto de ver, capim alto, terra úmida, como se a seca não tivesse chegado ali. Parecia desperdício deixar aquilo tudo parado, sem serventia. Ele ficou dias ruminando a ideia. Pensava de noite, pensava de dia, pensava enquanto puxava a água do poço e enquanto consertava a cerca. Não era ganância, era necessidade. Os bichos estavam magros e ele não tinha como comprar ração. A porteira ali, fechada, guardando pasto bom enquanto o dele virava pó. Foi perdendo o medo aos poucos. Foi achando que regra antiga não valia mais nada, que os tempos eram outros. Numa manhã de quinta-feira, Dermival acordou decidido. Tomou café sem pressa, olhou para o céu sem nuvem, pegou o alicate e foi até a porteira. O coração batia um pouco mais rápido, mas ele empurrou o pensamento para longe. Cortou o arame velho, desamarrou o cipó e abriu. A porteira gemeu, um gemido comprido de madeira velha acordando. Ele passou para o outro lado com 3 cabeças de gado. No começo não aconteceu nada. Os bois pastaram tranquilos. O sol continuou quente e Dermival voltou para casa achando que tinha feito o certo. Besteira de velho, pensou. Medo à toa. Mas à noite, quando ele foi fechar os olhos, começou a ouvir. Não era barulho de bicho, não era vento, não era galho batendo. Era como se alguém estivesse andando em volta da casa. Passo lento, arrastado, sem pressa. Ele levantou, acendeu a lamparina, olhou pela janela. Nada. Só o escuro da noite e o silêncio pesado do sítio. Voltou para a cama, mas o sono não veio mais. O som continuava, circundando a casa, sempre na mesma distância, nunca chegando perto demais. Nunca indo embora. Dermival ficou acordado até o galo cantar, suando frio, ouvindo aquele caminhar que não tinha dono. No dia seguinte, ele foi buscar o gado. Os bichos estavam inquietos, mugindo baixo, olhando para um canto do pasto que não tinha nada. Ele passou a porteira de volta, amarrou o arame de qualquer jeito e tocou os animais para casa. Achou que tinha sido impressão, cansaço, cabeça fraca de homem que dorme pouco. Mas na noite seguinte, o som voltou. E dessa vez veio mais perto, passo arrastado, contornando a casa, parando na porta, esperando. Dermival trancou tudo. Rezou as orações que a falecida esposa costumava rezar e ficou sentado na cozinha com a lamparina acesa. O som ficou ali, do outro lado da porta, a noite inteira. Quando o dia clareou, parou. Isso durou 3 noites. 3 noites de vigília, de medo manso, de solidão pesada. Dermival não contava para ninguém porque tinha vergonha. Vergonha de ter mexido na porteira, vergonha de estar com medo, vergonha de admitir que tinha errado. Mas na 4ª noite, quando o som voltou mais perto ainda, batendo leve na janela, arrastando-se pelo corredor, ele não aguentou. De manhã cedo, foi procurar o benzedor, homem velho, de nome esquecido, que morava num rancho mais para dentro do mato. Benzedor que não cobrava dinheiro, mas aceitava o que levassem, que falava pouco e benzia com ramo de arruda e água limpa. Dermival chegou lá humilde, chapéu na mão, e contou tudo. Contou da porteira, do pasto verde, da decisão errada, do som que não parava. O velho ouviu calado, balançando a cabeça devagar. Quando Dermival terminou, o benzedor ficou um tempo quieto, olhando para o chão de terra batida. Depois suspirou e disse que a porteira não guardava pasto, guardava passagem. Passagem para lugar que não era destilado, lugar que ficava quieto enquanto ninguém mexia. Mas quando alguém abria, quando alguém cruzava, a coisa do outro lado acordava. Não era ruim, não era boa, era antiga. E coisa antiga cobra respeito. Disse que Dermival tinha que voltar lá
fechar a porteira do jeito certo, pedir licença e deixar uma oferenda simples. Não era macumba, não era feitiço, era respeito. Era reconhecer que tinha errado e querer consertar. O benzedor preparou um raminho de alecrim, deu instruções claras e disse para ir antes do sol se pôr. Dermival voltou para o sítio com o peito apertado. Pegou uma vela branca, um copo de água limpa e o raminho que o velho tinha dado. Foi até a porteira no finzinho da tarde, quando o sol já estava baixo, mas ainda dava para ver bem. Ajoelhou na frente da porteira fechada, acendeu a vela, colocou o copo de água no chão e falou. Falou baixo, com a voz tremendo, pedindo desculpa por ter aberto sem licença, por ter desrespeitado a regra antiga, por ter achado que sabia mais que os antigos. Pediu para ser deixado em paz. Prometeu que nunca mais ia mexer, que ia cuidar da porteira como se fosse altar. Passou o raminho de alecrim na madeira velha, rezou um Pai Nosso que a mãe tinha ensinado e ficou ali, de joelhos, até a vela queimar inteira. Quando levantou, já estava escurecendo. Voltou para casa devagar, sentindo um peso saindo das costas. Naquela noite o som não veio, nem na noite seguinte, nem nunca mais. A casa ficou quieta de novo. Quieta do jeito bom, do jeito de quem está em paz. Dermival dormiu a noite inteira, e quando acordou, o ar parecia mais leve. Ele não tocou mais no assunto com ninguém, mas passou a cuidar da porteira. De vez em quando levava uma vela, acendia ali perto, deixava um copo de água fresca. Virou costume, virou respeito. Os anos passaram e a porteira continuou fechada. O pasto do outro lado continuou verde, mesmo quando a seca voltou. Mas Dermival nunca mais pensou em abrir. Aprendeu que tem fronteira que não é de cerca, que não é de arame, que não é de escritura. É fronteira de respeito, de palavra antiga, de acordo que ninguém lembra quando começou, mas todo mundo sabe que existe. Quando ele morreu velho e cansado, deixou a porteira fechada, e quem ficou com o sítio nunca mexeu. A regra continuou, passando de mão em mão, sem explicação grande, sem história contada inteira. Só a certeza de que tem coisa que a gente não abre, não porque entende, mas porque respeita. Relato 8. Agora deixa eu te contar de uma história que envolve promessa. E promessa, meu amigo, é coisa séria. Não é jogar palavra ao vento, não é falar por falar. Promessa é laço que amarra a gente com o sagrado, com aquilo que não se vê, mas que pesa na consciência. Tinha uma moça chamada Luciana, nome bonito, de flor de cidade, mas ela morava na roça, dava aula na escolinha da vila. Professora dedicada, dessas que ficam até tarde corrigindo lição, que conhecem cada criança pelo nome e pela história da família. Morava com a mãe, dona já de idade, que tinha criado ela sozinha depois que o pai foi embora. A mãe era o mundo dela, o chão firme, a raiz. Mas a mãe adoeceu. Adoeceu daquele jeito que vai consumindo devagar, que tira a força, que apaga o brilho dos olhos. Os médicos da cidade falavam em doença do sangue, em tratamento caro, em chance pequena. Luciana gastou tudo o que tinha, vendeu as galinhas, penhorou a aliança da avó, pediu dinheiro emprestado. Mas a mãe só piorava. Foi quando a comadre dela, mulher de fé forte e joelho calejado de tanto rezar, sugeriu que ela fizesse uma promessa. Tinha uma capela antiga, lá no alto do morro, Capela de São Sebastião, que diziam fazer milagre. Era longe. O caminho era íngreme. Mas muita gente já tinha subido de joelhos, já tinha acendido vela, já tinha voltado com a graça alcançada. Luciana não era muito de igreja. Ia na missa de vez em quando, mais por costume que por convicção. Mas o desespero faz a gente buscar qualquer tábua quando está afogando. Ela foi até a capela numa tarde de domingo. Subiu o morro com o coração aos pulos. Entrou na igrejinha pequena e silenciosa, ajoelhou na frente da imagem do santo crivado de flechas e fez a promessa. Prometeu que se a mãe sarasse, ela ia subir o morro todo dia 7 de cada mês, durante um ano inteiro, para acender uma vela e rezar um terço. Não era promessa fácil, não era promessa de preguiçoso, era compromisso firme, desses que doem no bolso e no corpo. Mas ela prometeu com lágrima nos olhos e fé no peito. Prometeu de verdade. 3 dias depois, a mãe acordou melhor.
A febre tinha baixado, o apetite tinha voltado, a cor tinha voltado para o rosto. Os médicos não entendiam, falavam em remissão espontânea, em resposta inesperada do organismo. Mas Luciana sabia no fundo da alma que a promessa tinha sido ouvida. A mãe foi melhorando dia após dia. Em 2 semanas já estava levantando sozinha. Em 1 mês já estava cozinhando de novo, varrendo a casa, reclamando que Luciana lavava roupa do jeito errado. Voltou a ser a mãe de sempre, firme e teimosa, forte como cabo de enxada. Luciana ficou tão feliz, tão aliviada, tão tomada pela alegria de ter a mãe de volta, que a promessa foi ficando para trás. No primeiro dia 7, ela lembrou de manhã, mas estava com muito trabalho na escola. Deixou para tarde. À tarde, teve reunião com os pais dos alunos. À noite, estava cansada demais. Pensou, amanhã eu vou. Um dia de atraso não faz diferença. Mas amanhã teve outro compromisso e depois outro, e a promessa foi sendo empurrada, adiada, esquecida. Luciana dizia para si mesma que ia cumprir, que não tinha esquecido, que era só uma questão de tempo. Mas o tempo foi passando e a vela não foi acesa. O terço não foi rezado, o morro não foi subido. Foi no 3º mês, numa noite de lua cheia, que ela ouviu o sino pela primeira vez. Estava deitada, quase dormindo, quando o som veio. Claro, nítido, inconfundível. O sino da capela tocando, lá longe, no alto do morro. 3 badaladas lentas, pesadas, cheias de cobrança. Ela sentou na cama, o coração disparado. Ouviu de novo, 3 badaladas. Levantou, foi até a janela, olhou na direção do morro. Nada além da escuridão e das estrelas. Acordou a mãe. Perguntou se ela tinha ouvido o sino. A mãe, sonolenta, disse que não tinha ouvido nada, que ela devia estar sonhando. Mas Luciana sabia que não estava sonhando. O som tinha sido real, tinha entrado pelos ouvidos e apertado o peito. Ela voltou para a cama, mas não dormiu mais. Ficou pensando na promessa, na vela que não tinha acendido, no terço que não tinha rezado. Sentiu vergonha, sentiu medo, sentiu o peso da palavra não cumprida. No dia seguinte, procurou a comadre e contou do sino. A comadre ficou séria, balançou a cabeça e disse que promessa não esquecida é dívida sagrada, que santo não cobra com juros, mas cobra, que tem coisa que não se deixa para depois. Luciana prometeu que ia subir o morro no próximo dia 7, sem falta. Mas quando chegou o dia 7, choveu. Choveu daquele jeito que alaga a estrada e derruba a ponte. O caminho para o morro ficou intransitável, escorregadio, perigoso. Luciana olhou pela janela, viu a água caindo e pensou, não dá para ir hoje, é perigoso demais. Mês que vem eu compenso, vou 2 dias. Naquela noite o sino tocou de novo. Dessa vez foram 7 badaladas, lentas, pesadas, insistentes. Luciana cobriu a cabeça com o travesseiro, mas o som entrava mesmo assim. Era como se o sino estivesse dentro da casa, dentro do quarto, dentro da própria cabeça. Ela rezou, pediu perdão, prometeu que ia cumprir. Mas o sino continuou tocando até o amanhecer. A partir dali, o sino passou a tocar toda a noite. Sempre na mesma hora, sempre com o mesmo número de badaladas. Luciana foi definhando. Parou de dormir direito, parou de comer com apetite, foi perdendo o brilho dos olhos. A mãe, preocupada, levou ela no médico. O médico receitou remédio para a ansiedade, falou em estresse, em excesso de trabalho. Mas remédio nenhum calava o sino. Foi a comadre, vendo o estado dela, que deu o conselho final. Disse que Luciana tinha que subir o morro, chuva ou sol, dia ou noite, e cumprir a promessa. Não adiantava mais pedir desculpa, não adiantava mais prometer. Tinha que fazer. Tinha que acender a vela, rezar o terço e começar a cumprir mês a mês até completar o ano. Luciana esperou pelo próximo dia 7 com o coração na mão. Quando amanheceu, o céu estava limpo. Ela pegou a vela, pegou o terço e subiu o morro. Subiu devagar, com as pernas tremendo, com a respiração curta. Chegou na capela suada e cansada. Entrou,
Acendeu a vela na frente do santo, ajoelhou e rezou. Rezou com lágrima escorrendo, com a voz embargada, pedindo perdão pela demora, pela fraqueza, pelo esquecimento. Quando terminou o terço, ficou ali, ajoelhada, esperando. O silêncio da capela era profundo, mas não era pesado. Era um silêncio de paz, de perdão, de recomeço. Ela sentiu o peito desapertar, sentiu o ar entrar mais fácil nos pulmões. Desceu o morro com o coração mais leve. Naquela noite, o sino não tocou. Nem na noite seguinte, nem na outra. Luciana começou a dormir de novo, a comer de novo, a sorrir de novo. E todo dia 7, sem falta, ela subia o morro. Chuva, sol, vento frio, calor de rachar. Subia, acendia a vela, rezava o terço e voltava. Fez isso durante um ano inteiro. 12 subidas, 12 velas, 12 terços. No último dia, quando completou a promessa, ela ficou mais tempo na capela. Agradeceu pela mãe curada, agradeceu pela lição aprendida, agradeceu pelo perdão. Saiu de lá sabendo que tinha cumprido, que tinha honrado a palavra, que tinha fechado o ciclo. Mas uma coisa ficou. Mesmo depois de cumprir a promessa inteira, mesmo depois do ano completado, Luciana nunca mais conseguiu ouvir sino sem sentir um aperto no peito. O som, que antes era só som, virou lembrança. Lembrança de quando quase perdeu a mãe, lembrança de quando quase perdeu a si mesma, lembrança de que palavra empenhada não se esquece. A mãe viveu muitos anos ainda, forte e teimosa até o fim. E Luciana, mesmo sem promessa pendente, continuou subindo o morro de vez em quando. Não por obrigação, mas por gratidão, por respeito ao que tinha sido dado, ao que tinha sido cobrado, ao que tinha sido aprendido. A marca ficou. Mas foi marca boa, dessas que ensinam, que lembram, que fortalecem. E quando alguém na vila fazia promessa na frente dela, Luciana sempre dizia a mesma coisa: cumpra, não deixe para depois. Não deixe para quando der jeito, não deixe esfriar. Promessa quente é promessa cumprida. Relato 9. Tem lugar que pede barulho, meu amigo. Parece coisa sem sentido, mas é assim. Tem terra que não aceita silêncio, que fica inquieta quando o vento para de soprar e o homem para de falar. E no meio dessas terras tem uma história que me contaram faz tempo, sobre um pasto que tinha nome e tinha regra. Chamavam de pasto do silêncio, mas não era porque era quieto, era porque não podia trabalhar lá calado. Regra antiga, passada de capataz para peão, de pai para filho, de boca em boca. Quando fosse trabalhar naquele pasto, tinha que ir de dois, tinha que ir conversando, tinha que manter a voz no ar. Não precisava gritar, não precisava cantar, mas tinha que ter som humano ecoando. Se ficasse quieto, se ficasse sozinho, a coisa mudava. Tinha um rapaz chamado Robson, peão novo, desses que chegam na fazenda cheio de força e pouca paciência para a tradição. 20 e poucos anos, braço forte, cabeça dura. Ele tinha vindo de outra região, onde as regras eram outras, onde ninguém falava em pasto mal assombrado, nem em costume de conversar com o vento. O velho Toninho, peão de anos de lida, homem de pouca palavra, mas muita sabedoria de campo, tentou explicar para ele. Disse que o pasto do silêncio não era brincadeira, que tinha que respeitar. Contou que uma vez um peão tinha ido sozinho, tinha ficado calado e voltou diferente. Voltou branco, sem voz, sem conseguir explicar direito o que tinha visto. Nunca mais trabalhou em fazenda, nunca mais quis saber de campo aberto. Robson ouviu, mas não levou a sério. Para ele, aquilo era lenda de velho, coisa de gente que tinha medo de sombra. Ele achava que trabalhador era que trabalhar e não ficar inventando desculpa para ir de dois quando um dava conta. Achou que era preguiça, que era moleza, que era falta de coragem. Num sábado de manhã, Robson foi mandado consertar uma cerca no pasto do silêncio. Toninho ia com ele, mas na última hora teve que ficar para ajudar com um bezerro que estava nascendo. O capataz olhou para os dois, hesitou, mas o serviço era urgente. Disse para o Robson ir devagar, não demorar e voltar logo. E principalmente não ficar calado. Robson pegou as ferramentas, montou no cavalo e foi.
O pasto ficava longe, beirando um capão de mato fechado. Quando chegou lá, o sol já estava alto e quente. Ele desceu do cavalo, amarrou na sombra e começou a trabalhar. A cerca estava caída num trecho grande e ia dar trabalho. Ele começou a esticar arame, bater mourão, consertar as partes podres. No começo, ele até tentou conversar sozinho. Falou de besteira, de futebol, de mulher que tinha deixado na cidade, mas logo foi se cansando de falar para ninguém. Foi ficando quieto, esquecendo a recomendação. O silêncio foi tomando conta, devagar, como neblina que sobe do chão. E foi aí que ele percebeu. O pasto estava quieto demais. Não tinha canto de passarinho, não tinha zumbido de inseto, não tinha farfalhar de folha. O vento tinha parado completamente. Era como se o mundo tivesse segurado a respiração. Robson parou de trabalhar, olhou em volta. Nada. Só o silêncio espesso, pesado, antinatural. Ele voltou a bater mourão, fazendo barulho de propósito. O som da marreta no ferro ecoava, mas parecia abafado, como se não chegasse longe. E entre uma batida e outra, ele começou a ouvir. Não era som claro, não era voz, não era nada que desse para nomear. Era como se alguém estivesse andando no mato, parando quando ele parava, andando quando ele andava. Robson sentiu o primeiro frio na espinha. Chamou, perguntou se tinha alguém ali. Nada. Só o eco da própria voz, pequeno e fraco. Ele decidiu que ia terminar logo e ir embora. Acelerou o trabalho, pregando arame de qualquer jeito, sem o capricho de antes. Mas quanto mais ele se apressava, mais o tempo parecia esticar. Foi quando viu a sombra. Não tinha sol forte o suficiente para fazer sombra daquele tamanho, mas ela estava lá, passando entre as árvores do capão, lenta, alongada, sem corpo que a projetasse. Robson sentiu as mãos gelarem. Largou a ferramenta, virou de costas para a sombra e voltou a trabalhar, tentando ignorar. Mas a presença continuava. Não chegava perto, mas estava ali. Ele sentia no ar, sentia no silêncio que apertava os ouvidos. Sentia na sensação de estar sendo observado. Era como se alguém estivesse esperando ele fazer o quê, ele não sabia. Só sabia que não podia mais ficar calado. Começou a falar alto, falou sozinho, falou besteira, falou de tudo que vinha na cabeça. Rezou oração que a mãe tinha ensinado. Cantou música que não lembrava direito a letra, falou o nome de santos que nem conhecia. E enquanto falava, a presença recuava. Não sumia, mas afastava, como se o som da voz humana fosse fronteira que ela não cruzava. Robson trabalhou assim, falando sem parar, a voz falhando de tanto usar, a garganta seca, mas sem coragem de calar. Terminou a cerca do jeito que deu, pegou as ferramentas com as mãos tremendo, montou no cavalo e saiu dali. Não olhou para trás, não parou no caminho, só tocou o cavalo até sair do pasto. Quando chegou na sede da fazenda, estava branco, suado e mudo. Toninho viu ele chegar e entendeu na hora. Levou o rapaz para a sombra, deu água, deixou ele respirar. Robson não contou tudo, mas contou o suficiente. Disse que tinha ficado calado, que tinha sentido a presença, que tinha visto a sombra. Toninho balançou a cabeça, sem julgamento, sem cobrança. Só disse que o pasto do silêncio era assim. Não atacava, não machucava, mas mostrava. Mostrava que tem lugar que não é só nosso, que tem terra dividida com coisa que estava ali antes da gente chegar. E que respeito não é medo, é reconhecimento. Robson nunca mais duvidou das regras. Passou a ser o primeiro a seguir os costumes antigos, a respeitar as tradições que antes achava bobagem. Quando iam trabalhar no pasto do silêncio, ele ia sempre acompanhado, sempre conversando, sempre com a voz no ar. E se algum peão novo chegasse zombando das regras, era Robson quem explicava. Explicava com calma, sem ameaça, mas com a autoridade de quem tinha visto. Anos depois, quando ele já era capataz, contava a história para os novatos. Não para assustar, mas para ensinar. Dizia que a roça tinha sabedoria que livro nenhum ensinava, que tinha regra que vinha da experiência de quem tinha ido antes. E que não precisava entender tudo, não precisava acreditar em tudo, mas precisava respeitar. O pasto do silêncio continuou sendo trabalhado. A cerca foi consertada e reconsertada muitas vezes ao longo dos anos.
Mas nunca mais alguém foi sozinho. Nunca mais alguém ficou calado. A regra permaneceu, passando de geração em geração, firme como mourão bem fincado. E Robson, que tinha chegado cheio de certeza e pouca humildade, aprendeu que a maior força do homem não é duvidar do que não entende, mas respeitar o que não conhece. Aprendeu que tem presença que não precisa ser explicada para ser real, que tem medo que ensina mais que coragem e que tem silêncio que é melhor quebrar. Relato 10. Pois é, meu amigo, já falei de promessa aqui hoje, mas essa história é diferente. É sobre uma capela pequena, antiga, que ficava num lugarejo tão pequeno que nem no mapa aparecia direito. Capela de Nossa Senhora das Dores, diziam. Tinha sido construída faz tempo, com pedra e cal, pelas mãos de gente que já tinha virado pó faz gerações. A capela era simples, sem luxo, sem ouro, sem nada que chamasse atenção, mas tinha poder. Poder que vinha da fé acumulada, das lágrimas derramadas, das promessas feitas ali dentro. Muita gente já tinha pedido graça naquela capela, e muita gente tinha alcançado. O problema é que nem todo mundo que pedia cumpria. Tinha gente que fazia promessa no desespero, na hora do aperto, quando a dor era tanta que qualquer alívio valia qualquer preço. Mas quando a graça vinha, quando o problema passava, a memória falhava. A promessa ficava para trás, esquecida, como folha seca que o vento leva. E a capela guardava cada promessa feita, cada palavra empenhada, cada laço amarrado entre o humano e o sagrado. Não cobrava logo, não apressava, mas também não esquecia. Era como conta que ia somando juros, não de dinheiro, mas de peso na consciência. Tinha uma mulher na vila chamada Luciana, moça trabadeira, de mão firme e coração bom. Ela tinha uma loja pequena, vendia de tudo um pouco, tecido, linha, açúcar, café, querosene. Vivia apertada, mas vivia honesta. Pagava as contas no dia, não devia para ninguém, criava os filhos com o que tinha. Mas veio a seca, e com a seca veio o aperto. As vendas caíram, o povo parou de comprar e as dívidas começaram a crescer. Luciana tentou segurar, tentou negociar com os fornecedores, tentou esticar o pouco que tinha, mas chegou o dia em que não teve jeito. Ia perder a loja, ia perder o sustento, ia ver os filhos passarem necessidade. Foi quando Dona Edna, anciã da vila, mulher de reza e de conselho, sugeriu que ela fosse até a capela. Disse que muita gente já tinha pedido ajuda lá, e muita gente tinha sido atendida. Mas avisou com o dedo em riste e o olhar sério. Promessa feita lá dentro não se esquece, se prometer, cumpra. Luciana foi. Foi numa tarde de céu pesado, com o coração dividido entre esperança e descrença. Entrou na capela, ajoelhou na frente da imagem de Nossa Senhora e pediu. Pediu para conseguir saldar as dívidas, para não perder a loja, para poder continuar sustentando os filhos. E prometeu. Prometeu que se alcançasse a graça, ia reformar o telhado da capela que estava furado e pingando. A promessa era grande, era cara, ia dar trabalho e gastar dinheiro que ela não tinha. Mas ela prometeu mesmo assim, porque o desespero não mede tamanho de promessa. E a graça veio. 3 dias depois, um primo que ela nem sabia que existia apareceu na vila. Primo de longe, que tinha feito fortuna em outro estado e estava voltando para rever as raízes. Ele entrou na loja, reconheceu o sobrenome, puxou conversa. Quando soube da situação dela, ofereceu ajuda. Não era esmola, era empréstimo sem juros, com prazo longo, para ela respirar e se reerguer. Luciana aceitou, pagou as dívidas, voltou a ter fôlego. A loja recuperou, as vendas voltaram aos poucos e ela conseguiu ficar em pé de novo. A alegria foi tanta que a promessa ficou para depois. Ela pensava em reformar o telhado, mas sempre aparecia conta mais urgente. Sempre aparecia necessidade dos filhos, sempre aparecia desculpa para adiar. 1 ano passou, 2 anos. A promessa continuava lá, esquecida, mas não apagada. A capela continuava com o telhado furado, pingando quando chovia, estragando o altar, apodrecendo o madeiramento. Dona Edna tentou lembrar Luciana algumas vezes, mas sem cobrar demais.
Dizia que promessa não era dela que cobrava, era de cima, mas nada acontecia. Nenhum sino tocava, nenhuma sombra aparecia, nenhum pesadelo vinha. Luciana chegou a pensar que tinha sido coincidência, que o primo tinha aparecido por acaso, que a promessa não tinha poder nenhum. Foi se acomodando na ideia de que não precisava cumprir, até que a capela começou a desmoronar. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Primeiro caiu uma telha, depois outra, depois um pedaço do madeiramento. A chuva entrava cada vez mais, o mofo tomava conta, as paredes rachavam e ninguém tinha dinheiro para reformar. A vila era pobre, o povo não tinha de onde tirar. Dona Edna, vendo aquilo, chamou uma reunião. Juntou o povo na própria capela, debaixo do telhado furado, e falou claro. Disse que aquela capela era patrimônio de todos, era lugar de fé de todos, e que se não cuidassem, iam perder. Pediu que cada um contribuísse com o que pudesse. Um dava mão de obra, outro dava material, outro dava dinheiro. Pouco de cada um para fazer muito juntos. Foi aí que Luciana sentiu. Sentiu o peso, sentiu a vergonha, sentiu a promessa esquecida voltando como soco no estômago. Ela tinha prometido reformar o telhado sozinha e, em vez disso, estava deixando a comunidade inteira carregar o peso que era dela. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou revirando na cama, calculando, pensando, tentando achar um jeito. No outro dia, foi até Dona Edna e contou. Contou da promessa, do esquecimento, da vergonha. Disse que queria cumprir, mas não tinha condições de fazer tudo sozinha. Dona Edna ouviu calada e depois sorriu. Sorriu daquele jeito de quem entende, de quem já viu muita coisa na vida. Disse que promessa não era prisão, era laço. E laço podia ser refeito de jeito diferente, desde que fosse com o coração certo. Disse que Luciana podia cumprir a promessa coordenando a reforma, colocando a mão na massa, sendo a primeira a dar, a primeira a trabalhar. Não ia fazer sozinha, mas ia liderar, ia transformar a dívida pessoal em benefício coletivo. E foi o que ela fez. Luciana vendeu umas coisas que tinha guardadas, pegou um dinheiro que estava juntando e comprou a maior parte do material, mas chamou todo mundo para ajudar. Chamou o carpinteiro, o pedreiro, o pintor, chamou as mulheres para fazer comida para os trabalhadores, chamou os jovens para carregar peso, transformou a reforma num mutirão, numa festa de trabalho, numa união da vila inteira. Trabalharam durante semanas, sol quente, chuva fria, cansaço no corpo, mas alegria no peito. A capela foi renascendo aos poucos, telhado novo, parede rebocada, altar restaurado, banco consertado. Ficou mais bonita do que nunca tinha sido. No dia da inauguração, fizeram missa solene. Veio padre de longe, veio gente de outras vilas, veio todo mundo. Luciana estava lá na frente, de joelhos, com lágrima escorrendo. Agradeceu pela graça alcançada, agradeceu pela chance de cumprir, agradeceu pela comunidade que tinha abraçado junto. E a promessa foi cumprida. Não do jeito que ela tinha imaginado, não do jeito que tinha falado, mas do jeito que pôde, do jeito que fez mais sentido. A dívida pessoal virou ganho coletivo. O esquecimento virou exemplo. A vergonha virou orgulho. A capela ficou de pé, forte e bonita, servindo a vila por muitos anos ainda. E Luciana nunca mais fez promessa sem pensar direito. Nunca mais prometeu o que não podia cumprir. Aprendeu que sagrado não é brincadeira, que palavra empenhada pesa, mas também aprendeu que cumprir não é só pagar, é honrar. E honrar pode tomar forma diferente, desde que venha de coração limpo. A história dela virou exemplo na vila. Quando alguém fazia promessa grande demais, Dona Edna contava da Luciana. Contava que cumprir é importante, mas cumprir junto é melhor ainda. Que fé individual alimenta a comunidade e comunidade sustenta a fé de cada um. Pois é, meu amigo, a noite já está alta. O café já esfriou de vez na caneca e o silêncio da madrugada vai tomando conta. Tem hora que a gente precisa calar, precisa deixar as histórias assentarem na alma como pó que baixa depois da ventania. Contei aqui hoje de porteira que não se abre,
de sino que só uma alma ouve, de pasto que pede conversa, de capela que guarda promessa. Tudo história de gente simples, de gente da roça, de gente que aprendeu que tem coisa nesse mundo que não se explica, só se respeita. Não sei se você acredita em tudo isso. Não sei se acha que é verdade ou invenção. Mas vou te dizer uma coisa. Não precisa acreditar para respeitar. Não precisa ver para saber que tem mistério. A roça ensina isso, o campo ensina isso, a vida ensina isso. O galo já vai cantar daqui a pouco anunciando o dia novo, e eu vou ficando por aqui, guardando essas histórias de novo no peito, até a próxima vez que a noite pedir para elas saírem. Se você tiver história parecida, se tiver vivido algo que não se explica, ou se essas palavras mexeram com algum